Agora dá Opa, pra agora ver? foi. Agora sim. Eu tava no Teams ainda. Bom, então, assim, antes de iniciar, tá? O Vitor vai apresentar o trabalho dele em monografia. Eu agradeço muito a presença do professor Vitor, né? Como nós estávamos comentando, é muito difícil nesse período, né? Achar horário. Inclusive, eu estou com 4 bancas hoje, tá? Essa aqui é a terceira banca. Então, assim, é uma correria danada esse final de semestre, tá? Mas fico feliz que deu tudo certo. Vitor, fica à vontade para começar a sua apresentação, tá? Beleza. Obrigado, professor. Bom, primeiramente, nunca defendi monografia, nada, então, primeira experiência, né? Eu queria agradecer ao professor Cajueiro pelo trabalho. Foi super legal, assim, foi uma ideia muito boa que ele teve. A gente executou e resultou nesse trabalho. Eu acho que eu vou direto para a apresentação, né? Bom, minha monografia chama Innovation and Word Usage Patterns in Machine Learning. E inicialmente pode causar uma certa estranheza, porque estou fazendo esse trabalho para formar, né, adquirir o diploma em economia, um trabalho distante um pouco disso, né, mas assim, minha trajetória foi muito pautada no curso de estatística também, busco, né, conhecimento nessa área, então natural fazer um trabalho um pouco mais para esse lado, né. Bom, a apresentação vai ter esse formato, vou começar introduzindo um pouco a motivação, e também trabalhos anteriores, né? Depois tem 2 sessões de metodologia e 2 sessões de resultado. Bom, falei um pouco, né, que eu me interesso pela estatística e o aprendizado de máquina, ele toma vantagem da estatística, né, do poder da estatística de encontrar padrões nos dados. Ele usa do poder computacional para escalar isso e encontrar a eficiência que a gente vê hoje nos métodos de aprendizado de máquina, né? Automatizando tarefas e extraindo insights muito valiosos dos dados. Nosso trabalho vai buscar se adentrar na literatura de machine learning e encontrar a emergência, evolução e desaparecimento de alguns principais tópicos desse campo, né? Também encontrando o estado da arte atual. Para isso, a gente vai usar o modelo LDA, o modelo Bayesiano hierárquico, que é capaz de identificar principais tópicos no corpo de texto. E o segundo método é a divergência de Kubeck-Leibler, da teoria da informação, e ela é capaz de quantificar a surpresa entre duas distribuições de probabilidade, né? A gente vai usar a surpresa para definir novidade, transitoriedade e ressonância. Bom, vamos lá, então. Os dados foram provenientes de 25 venues, e aqui eu falo em venues porque uma especificidade do campo da aprendizado de máquina é que conferências têm um papel muito importante. Então, olhando o índice H5 no Google Scholar, também blogs populares na aprendizagem de máquina, a gente encontrou que, na verdade, tem mais conferências importantes do que revistas importantes, né? Então, a gente usa esse termo venue como um lugar onde trabalhos são publicados. Bom, alguns trabalhos anteriores que usam LDA para quantificar a literatura científica são esses aí. E uma adição interessante do nosso trabalho é que ele tem cerca de 160 mil textos sendo analisados, né? São abstracts de artigos científicos. Enquanto o artigo que eu encontrei que mais se aproximava disso tinha 40 mil. E a principal bibliografia, assim, o trabalho seminal é esse Barron et al. Aqui, que ele foi quem foi pioneiro, né, em usar a divergência de Kubeck-Leibler com o LDA para medir a inovação e transitoriedade da literatura. Bom, vamos então adentrar no o que é o LDA. Como eu comentei, é um modelo bayesiano hierárquico e ele se baseia na suposição de que os documentos são misturas de tópicos. E que tem um exemplo mais visual, né, do que seria esse modelo, né? Se você imaginar um texto, né, um texto científico, vá lá, como uma receita, essa receita vai pedir diferentes ingredientes, diferentes quantidades de cada ingrediente. Que a gente pode olhar o texto como pedindo diferentes quantidades de cada tópico.
E, por sua vez, cada tópico tendo uma quantidade diferente de cada ingrediente, né? Esses ingredientes sendo as palavras compondo um tópico. Tem um exemplo um pouco mais visual para a gente entender isso. Aqui tem essa estrutura de tópicos latentes, né? Tópico laranja, tópico azul e tópico amarelo, e os documentos seriam misturas desses tópicos. Então, esse texto aqui, por exemplo, ele teria uma grande quantidade do tópico amarelo, um subtópico o azul e um pouquinho do tópico laranja, enquanto esse outro aqui já tem uma distribuição bem mais igualitária, né? E coisa que eu não comentei ainda é que essas quantidades somam 1. Então, a gente pode interpretar isso também como uma distribuição de probabilidade, né? A probabilidade do texto, esse aqui pertence ao tópico amarelo, é muito alta, enquanto esse aqui tem uma distribuição de probabilidade um pouco mais uniforme entre os tópicos. Bom, o que são esses tópicos, né? São listas de palavras com determinada importância de cada palavra para aquele tópico, né? Uma distribuição de probabilidade dessas palavras. Então, nesse exemplo, a gente tem esse tópico aqui, com o modelo LDA hipotético, que eu peguei desse Gumley Math, Lecture 20, encontrou. E essas palavras, team, season, hockey, player, penguins, ice, jogador, temporada, hockey, jogador, pinguins, gelo, são palavras que têm a ver com hockey. Então, justamente, esse foi o nome que o pesquisador provavelmente deu para esse tópico. O LDA não é capaz de dar esses labels para os tópicos que ele encontra, ele só, por meio da concorrência de palavras, vê quais são as palavras mais importantes para determinado tópico, né? Ela tem interligações entre elas. Nesse exemplo, ele encontrou esses 6 tópicos, né? Governo canadense, governo, hockey, governo americano, beisebol e Japão. E aqui a gente vê como o LDA é capaz de transformar textos em distribuições de probabilidade. Então, no texto da esquerda, ele tem essas palavras em roxo aqui. Fronteira, canadense, Dixon. Talvez Dixon seja um político canadense. Mas o tópico roxo é o governo canadense. Enquanto o tópico verde, né, US Coast Guard Detain, é o tópico de governo americano. Então a gente vê que a distribuição de probabilidade desse texto da esquerda tem uma quantidade alta do tópico roxo e uma quantidade alta do tópico verde. E também para os outros casos, né? Esse aqui para o laranja, esse aqui para o azul. Bom, vamos lá. Então, o LDA é capaz de transformar textos, são conjuntos de palavras, em distribuições de probabilidade. E o Barrow et al. Usa o divergente de Kubeck-Leibler para comparar essas diferentes distribuições de probabilidades ou textos, né? Bom, eu não vou ter muito tempo para entrar nos detalhes de como isso funciona, mas ele usa a teoria da informação, né? O ganho em entropia relativa. Você usa uma distribuição de probabilidade e você observa outra, para quantificar a surpresa, né? Entre duas distribuições. E esse conceito pode ser usado, no nosso caso, né, para comparar textos, se você usar essa ideia de novidade, por exemplo. Se você pegar um texto que foi publicado no período J e comparar a surpresa desse texto com o texto que vieram antes, esse texto no tempo J, provavelmente, se ele tem muita surpresa, ele trouxe muita inovação, né? Então, o nome dessa primeira métrica que está sendo definida é a novidade. Forma simétrica, se você for comparar o texto publicado no tempo J com textos que vieram depois, a gente chega nessa nova métrica que é a transitoriedade. E aqui, um pesquisador, ele provavelmente vai querer ter uma transitoriedade muito baixa, porque ele quer que os textos que vieram depois tenham uma distribuição de probabilidade parecida com a dele. Eles vão estar falando de tópicos parecidos com o que o pesquisador trouxe naquele tempo J. E aqui a gente vê essa simetria, né? Determinado texto publicado J, comparado usando a surpresa com os que vieram antes, chega na métrica de novidade, e quando você usa a métrica de surpresa para comparar com os textos que vieram depois, você chega na transitoriedade. A diferença entre essas duas métricas a gente vai chamar de ressonância, e o objetivo de um pesquisador provavelmente deve ser de ter uma alta ressonância, porque isso vai significar que ele foi capaz de influenciar a direção geral da literatura científica. Uma alta ressonância significa ter uma alta novidade, provavelmente uma alta novidade, e uma baixa transitoriedade, né? Bom,
essa foi a sessão de metodologia. Vou partir agora para alguns resultados, né? E para isso, a gente primeiro tem que encontrar o modelo LDA que a gente vai treinar no nosso corpo de texto de literatura científica. E, assim, como um modelo bayesiano, ele tem seus hiperparâmetros. E para isso, a gente fez uma busca extensiva de qual hiperparâmetro utilizar para treinar. E, assim, eu também não vou entrar muito nisso agora na apresentação, mas no texto a gente fala bastante sobre as métricas de coerência. Ela também usa a teoria da informação, especificamente a informação mútua entre os tópicos, para ver qual tópico que tem maior correlação com o julgamento humano. E existe um artigo lá citado que fala que essa coerência, essa métrica específica, a CV Coherence, tem a maior correlação com o julgamento humano. Né? Os pesquisadores foram lá, testaram, colocaram humanos para avaliar e viram que essa era a melhor. Então, usamos ela e encontramos que o número 60 seria a quantidade de tópicos que mais faria sentido usando essa métrica. E agora também, para conseguir visualizar a evolução dos tópicos ao longo do tempo, a gente vai criar uma série temporal e ela vai funcionar da seguinte forma. Em determinado tempo Y, os textos que foram publicados naquele mês vão ter uma distribuição de tópicos. Né? A gente vai tirar a média para determinado tópico. E esse é o valor da probabilidade empírica daquele tópico no período de tempo. A gente pode ver, por exemplo, num período em que um tópico está em alta, os textos publicados naquele período vão ter uma probabilidade alta desse tópico. Então, a média, a probabilidade empírica vai estar lá em cima. E o contrário também vale, né? Quando ele estiver em baixa, a probabilidade dos textos vão estar em baixa e a probabilidade empírica vai estar lá embaixo. A gente calculou isso e tirou uma média móvel de 12 meses na série temporal para suavizar a série e a gente conseguir visualizar melhor. Então, o primeiro tópico que a gente vai estar analisando é o de aprendizado profundo. O aprendizado profundo é um subcampo muito importante, talvez o estado da arte hoje em dia, em aprendizado supervisionado. E ele usa principalmente redes neurais artificiais com várias camadas ocultas e cada vez mais com arquiteturas mais rebuscadas para resolver problemas de aprendizado supervisionado, né? Essa abordagem tem impulsionado muito avanço científico, né, em várias áreas, como visão computacional, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala. E, bom, vamos ver como ficou a série temporal que a gente construiu, né? Esse gráfico ele é muito interessante, porque ele mostra a curva laranja, né? Vou explicar agora o que são essas curvas, né? Por que elas estão com esse nome? Como eu comentei, o LDA não dá um nome para determinado tópico, ele só fala quais são as palavras importantes. E aí juntamente com o professor Cajueiro, fomos olhando as palavras importantes, juntamente com o ChatGPT, né? A gente foi olhando as palavras importantes para determinado tópico e um nome que faria sentido para essas palavras que o LDA encontrou. Então, esse tópico de redes neurais, que na década de 90 era o mais proeminente, é a rede neural mais básica, né? O modelo fundamental. Só o rede neural artificial com várias camadas. E naquela época a gente tinha várias limitações computacionais, nossos otimizadores não eram tão bons como os de hoje em dia, e as redes neurais eram principalmente usadas para engenharia de controle. E elas foram muito importantes na época, mas ao longo do tempo elas foram perdendo um pouco do holofote para algumas outras técnicas, e a gente vê que depois de 2010, especificamente entre 2010 e 2012, a gente teve uma explosão de novos algoritmos de otimização, especificamente algoritmos de otimização que usam taxas de aprendizado adaptativas. E esses algoritmos se mostraram muito eficientes na otimização desses modelos de redes neurais e, ao mesmo tempo, a infraestrutura computacional já tinha evoluído bastante. Então, teve uma ruptura, né? A gente vê claramente que, a partir de 2012, outros tópicos em aprendizado profundo foram surgindo. E um de cada vez foi surgindo, né? Primeiro Deep Learning, depois Multilevel Feature Fusion and Deep Learning, modelagem generativa adversarial, os GANs, né? E hoje em dia chegar no tópico que mais está em alta, né? Atrai mais atenção, que é o modelagem por mecanismo de atenção. Então a gente vê que um foi vindo atrás do outro depois que a gente teve essa mudança de paradigma
pela evolução dos otimizadores. No texto da monografia, a gente analisa vários outros subcampos da aprendizado de máquina, mas aqui eu vou passar logo para os sistemas expert para mostrar um contraste com o aprendizado profundo, né? Os sistemas expert systems, eram um paradigma predominante na década de 70, 80, e o foco deles é desenvolver um sistema de regras, né, que conseguem emular a capacidade de tomada de decisão de especialistas humanos. Então, esses sistemas, eles costumam ser pesados e complexos, né, em termos de geração de características que capturam os aspectos mais relevantes do problema. E o nome disso, né, é Feature Engineering, quando um pesquisador tenta minuciosamente encontrar quais são as características de uma variável que vão conseguir melhorar a sua inferência. No exemplo mais cotidiano, nas regressões lineares, quando a gente coloca um termo quadrático ou um termo logarítmico na regressão para tentar melhorar o encaixe dela, a gente está fazendo um feature engineering, a gente está selecionando uma característica das variáveis que manualmente, né? E a gente supõe que o grande avanço do aprendizado profundo seja o representation learning. Nesse método, o modelo é capaz de automaticamente aprender a representação relevante para o banco de dados que a gente está usando. Então, a gente não precisa colocar o x ao quadrado, o logaritmo, que o modelo sozinho vai conseguir aprender, não o x ao quadrado, o logaritmo, mas a característica qualquer que seja a mais importante para fazer a inferência. Por isso que ele tem tanta efetividade hoje em dia. Mas um problema, só um parênteses, o problema é que ele necessita de um banco de dados massivo, né, para ter uma efetividade maior. Então, na década de 90, a gente vê os expert systems, eles chegaram a bater quase 18% dos tópicos, enquanto no seu máximo o deep learning não chegou nem em 7%. Então, realmente, os expert systems eram extremamente importantes. E hoje em dia, eles são menos de 1%, 1,5% dos tópicos da literatura. Então, a gente vê como esse paradigma de feature engineering realmente foi sendo substituído pelo menos da literatura, né? Na aplicação é outra história. Bom, essa é a primeira sessão de resultados, quando a gente viu aqueles gráficos. Agora a gente vai para a próxima, onde a gente vai usar agora a métrica de inovação, o KLD lá, a surpresa, para identificar alguns padrões, né? Especificamente o viés de inovação. Então, a próxima figura, ela vai estar num plano novidade por transiência, e essa da esquerda, ela mostra um mapa de calor de todos os textos que foram publicados. E a gente vale comentar que aqui essa linha de igualdade, né? Então, os textos que estão embaixo dela têm uma ressonância positiva, eles têm uma novidade maior que a transiência, que é onde todo pesquisador gostaria de estar, né? Que ele gostaria de estar influenciando a direção da literatura científica. No gráfico da direita, a gente vê a novidade já plotada contra a ressonância. E a reta vermelha é o encaixe linear desses dados. E o que a gente encontra, os pesquisadores Barrett et al., né, chamam de viés de inovação, que é um viés sistemático de ressonância dado um nível de novidade. Né? Lá no artigo deles, eles estão usando o texto da Revolução Francesa, discursos feitos na Revolução Francesa, e eles veem que quanto mais um pesquisador, um orador, era trazendo de novidade, mais ele tinha chance de ser ressonante, ou seja, ser reproduzido. E aqui a gente não encontra essa relação, né? A encaixe linear é significante e é positivo, mas muito baixa a relação, né? A gente vê que não tem isso, né? Se essa inclinação fosse maior, a gente veria que artigos científicos em machine learning com alta novidade também teriam alta ressonância, mas aqui não foi o caso. Aí, segunda etapa, a gente selecionou a métrica de novidade e ressonância individual de cada um dos 1.000 autores mais frequentes na base de dados, né? Então, a gente selecionou os 1.000 autores mais frequentes, e alguns tinham um número repetido de textos, então acabou ficando 1.029 autores.
E a gente fez a mesma relação, né? Dessa vez por um scatter plot. E a gente encontrou essa relação de viés de inovação negativo, que é algo até anti-intuitivo, né? Mas foi o resultado que encontramos. O que isso significa? Que provavelmente entre os autores com mais publicações, quanto mais ele foi inovador, mais menos ressonância ele teve. A gente hipotetizou alguma coisa que pode ter acontecido para levar esse resultado, mas, assim, os 1000 principais autores podem ter um grau de influência maior em suas respectivas áreas, e estão focados em refinar e consolidar o conhecimento existente, em vez de buscar inovações radicais, que seria mais aqui à direita desse gráfico, né? Então, isso leva um revés de inovação, né? Dentre os autores mais frequentes. Não quer dizer que eles não inovam, nem que eles não são importantes, somente que eles têm uma tendência a focar mais em consolidação do campo, em vez de exploração de novas áreas, né? A gente fez a mesma coisa agora, não para os autores, mas para as venues. Tinham 25 venues e fez o mesmo resultado, né, de plotar essa métrica de inovação contra a ressonância, em calcular a relação linear entre elas, e aqui a gente encontra o contrário. Então, quando a gente analisa somente a métrica de inovação e de ressonância das venues, a gente encontra um viés de inovação. Então, venues que trazem mais inovação também têm uma chance maior de ter uma ressonância maior, né? A gente vê pela inclinação linear. Bom, é basicamente isso. Tá aqui meu contato, agradeço novamente e tá aberto para comentários. Bom, obrigado pela apresentação, Vitor. Parabéns pelo trabalho. Então, assim, como é comum, eu vou passar a palavra para o professor Vitor para fazer os comentários dele. E gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença, professor. É muito bom tê-lo conosco aqui no final do semestre. Tá ótimo. Uma boa noite a todos. Obrigado, Vitor e professor Daniel, pelo convite. Cumprimento aí a audiência, né? Bastante grande a audiência, Vitor. Então, mostra que você, além de ser um profissional dedicado e muito competente, também é querido, né? Tem muitos aí familiares e amigos aí assistindo esse seu momento. Eu acho, Vitor, se você deixar que eu compartilhe a minha tela, vai ser mais fácil para eu dividir com vocês os meus comentários, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. E, mais uma vez, o trabalho está excelente, assim, é impressionante, né? O trabalho que dos alunos do professor Daniel Cajueiro. Eu participei também anteriormente da banca do Arthur e tem muitas semelhanças, né, do trabalho do Arthur com o trabalho do Vitor, na metodologia, especialmente, né? E aí o que me facilitou, porque eu tive um prazo tão curto para ler o seu trabalho que realmente foi muito bom ter tido essa oportunidade de participar no trabalho do Arthur anteriormente. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela, aí eu vou perder o contato visual um pouco com vocês, mas vocês já conseguem ver minha tela, certo? Tá. Bom, a primeira questão que eu queria trazer para a nossa discussão, tá? No seu abstract, você começa assim, dizendo Investigated the Dynamic Landscape of Machine Learning Research Evolution, né? A minha primeira leitura disso foi assim, nossa, que trabalho monstruoso, né? Que ele está se propondo a fazer, né? E assim, eu acho muito esse artigo definido, The Dynamic Landscape of Machine Learning, ele cria assim uma expectativa de que você vai ser totalmente exaustivo, né? E aí depois eu vejo que você escolheu 25 venues lá, que depois
até sinceramente, depois eu vou comentar, não ficou tão claro para mim como que você escolheu esses venues, né, esse critério de escolha. Mas eu acho que sempre a gente ser um pouco mais, digamos assim, humilde na fala, dizendo one perspective of the dynamic landscape, of a perspective, né? Usar um artigo indefinido, muitas vezes ele não ele diminui o anticorpo que possa ter do revisor e do leitor no que você está propondo. É claro que assim a ousadia é normal e tenho certeza, eu assim acompanho as publicações do professor Daniel Cajueiro, que são sempre muito criativas, muito provocativas, mas assim eu reduziria um pouco, até porque aqui, inclusive, no abstract, eu acho que você teria que falar que foram 25 venues, eu acho que você precisaria ser um pouco mais detalhado em relação à abrangência do seu trabalho nesse abstract, tá? Eu acho que esse abstract, na leitura dele, dá a impressão de que é uma coisa, assim, grande, apesar de ser muito valioso e muito realmente detalhado o seu trabalho, eu diminuiria um pouco a intensidade da perspectiva do abstract e seria mais objetivo em dizer exatamente qual que foi o teu dataset, digamos assim, qual que foram os venues que você escolheu, enfim, ou a quantidade de venues, no caso. Então, esse é um primeiro comentário. Deixa eu seguir aí toda a teoria aqui que você apresenta muito bem, escrito e também... Professor, o seu microfone silenciou. Eu acho que a rede está um pouco instável, professor Vitor. Não sei se é aqui ou aí. O microfone não está permanecendo desmutado, professor. Eu vou ter que voltar. Deixa eu ver se é engraçado, porque eu não estou fazendo nada, né, em relação. Eu vou tentar continuar desse jeito, vamos ver se vai dar certo, mas eu vou ficar atento no microfone, então. Vou voltar aqui para onde eu estava. Só que eu preciso deixar vocês aqui. Deixa eu ver. Desculpa, pessoal. Agora eu preciso... Vou botar vocês de lado assim, só para garantir que eu vou ver que o microfone está ligado. Então, eu acho que nessa parte aqui do dataset, né, eu acho que o critério de escolha, né, desses venues, eu acho que precisaria ser um pouquinho mais explícito, né? Enfim, colocar as razões de escolha, né? Por que você... Agora, vocês perderam a visão do meu... Porque para eu poder ficar com duas telas, eu diminuí aqui para mim, mas vocês estão vendo ainda a apresentação, não? Tá dando para ver, sim. Tá um pouquinho fora de foco aqui, tá meio na metade, mas tá dando para entender o que você está falando, pelo menos para mim aqui, eu estou acompanhando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar, porque aí eu fico vendo vocês e, ao mesmo tempo, eu divido aqui a minha pequena tela em duas telas, tá? E aí eu garanto que o meu microfone não vai escalar, tá? Então, eu acho que foi isso, né? Então, na hora, você explica aqui o two-step procedure, né? Que você escolheu esse venue, né? Então, você colocou Popular Machines Learning, depois você busca os 20 publications based no H-index, tá? É um critério, está explicado, certo? Só que isso não garante que você foi exaustivo o suficiente para contar toda a história de Machine Learning. É nesse sentido que eu acho que um pouquinho de redução em termos da perspectiva da afirmação que você fez lá no abstract, e colocar lá no abstract, então, que foram analisados 25 venues, baseado, né, nos mais populares e no H5 Index. Eu acho que seria legal estar no abstract isso daí. Tá. Bom, aí vamos seguindo.
Tem várias falas, Vitor, que talvez, assim, eu tive pouco tempo para ler, confesso que talvez não tenha lido com toda a atenção, né? Mas você fez várias falas na sua apresentação que foram, assim, muito interessantes, né? Principalmente as falas comparativas, né? Depois que você apresenta os tópicos, você apresenta lá os diferentes tópicos de Deep Learning, aí você não falou aqui na apresentação, mas você tem o Computer Vision, o Natural Language Processing, que aí eu fui ver as escalas do eixo Y, ele é bem pequeno em relação aos demais, né? E tem pessoas pedindo para entrar aí, eu estava aceitando, daí vocês cuidem aí, por favor. E aí você, na apresentação, fez uma comparação assim muito interessante sobre o Expert Systems e o Deep Learning, né? E, assim, não tem isso aqui, né? Ou salvo engano, né? Você não chegou a fazer essa discussão, né? E eu achei essa discussão muito interessante, muito rica, né? Que você comparou. Primeiro, uma fala sua que assim, para mim, demonstra, assim, o seu profundo conhecimento do tema, né? Que você, na atuação no Lanfo, não só na economia, mas nas suas pesquisas, a mudança, né, dos algoritmos de otimização que surgiram ali a partir do ano de 2010, que você comenta, e isso quando você falava, eu tentei procurar aqui, não achei nada sobre isso, e depois, quando você faz a comparação com o Expert System, eu acho que valeria a pena, é claro que provavelmente esse artigo você já escreveu para uma revista, já está no tamanho certo e tudo, mas eu acho que valeria a pena uma parte de discussão, até talvez depois do historical context, e onde você daria essa comparação, sabe? Porque ficou muito rico, né? A sua apresentação dá uma perspectiva assim, muito interessante do que éramos na década de 90 e o que estamos hoje, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o attention mechanism, né? Tá bem pouquinho, né? Bem baixinho, né? Vocês chegaram, você e o professor Cajueiro, chegaram a debater entre vocês, né? Por que é tão novo assim, que ainda não está presente nos artigos e tal, em comparação com, por exemplo, com a parte de Multilevel Feature Fusion and Deep Learning, que seria uma parte de fusão de multissensores, né? Comenta só um pouquinho essa figura 2, Vitor, para mim, só até para me aproveitar, a gente aproveita as bancas também para enriquecer um pouquinho o conhecimento da gente. Bom, professor, primeiramente, em relação o que eu tentei falar na apresentação, eu tentei condensar bastante. Eu percebi que realmente talvez tenha ficado muito diluído no texto essa reflexão em relação à transição entre Feature Engineering e Representation Learning. Talvez seja uma boa adição, realmente. Professor Cajueiro, eu não me recordo agora da gente falar muito profundamente em relação ao pequeno nível do attention mechanisms. Não, então, é porque, assim, o que eu acho que está acontecendo, né, mas imagino, talvez a gente tenha comentado assim, en passant, mas é que esses mecanismos de atenção, na verdade, eles estão competindo com outros tópicos, né? A gente tem uma certa superposição nos tópicos aqui. Então, assim, quando o cara está falando de Deep Learning, por exemplo, né? Deep Learning é o tópico principal, né? Mas, então, aqui dentro de Deep Learning deve ter muito mecanismo de atenção, porque é um tópico importante. Mas, né, ele vai ter alguns papers, talvez, que o foco seja só em mecanismo de atenção, que acabou criando esse subtópico, né? E aí são essa porcentagem baixinha aí, né? Acaba sendo aquela coisa, né? Por exemplo, talvez, assim, por exemplo, redes neurais recorrentes, né? Se a gente tivesse um tópico de redes neurais recorrentes, eu não me recordo se a gente tem, mas se a gente tivesse tópico de redes neurais recorrentes, ele ia pegar muita coisa. Ele ia pegar, por exemplo, linguagem natural, processamento de linguagem natural, ia pegar deep learning, ia pegar várias coisas. Mas, por exemplo, um tópico importante, estudado teoricamente, de redes neurais recorrentes, é sistemas dinâmicos. Se isso daí ficasse num grupo separado, ia parecer muito pequeno, porque, de fato, parte disso estaria dentro de redes neurais recorrentes. Então, o que está acontecendo aí um pouco essa superposição. De fato, os tópicos não são totalmente independentes, né? Mesmo o Vitor tendo tido muito cuidado em testar número de tópicos e tal, que otimiza funções
interessantes, né, acaba acontecendo isso, um pouco disso, né? A gente tem uma superposição. Então, esse tópico específico que você está mencionando, professor, provavelmente aqueles artigos assim que são específicos mesmo em mecanismo de atenção. O foco do artigo é mecanismo de atenção, mas deve aparecer muito em outros subtópicos, em outros tópicos aqui, como Deep Learning, por exemplo, Neural Networks em si. Né? Obrigado. Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Sim, professor, um outro adição a isso é que mais um pouco da maneira como a LDA está identificando, está assinalando esses valores, né? Ele busca as palavras específicas de atenção. Eu imagino que sejam poucas palavras que, ainda mais com um tópico tão recente, que sejam características e definam precisamente o mecanismo de atenção. Então, realmente, a literatura de atenção hoje provavelmente está dentro de Deep Learning, né? Que ela está intrinsecamente conectada. Tá certo. Obrigado. É interessante também a tua figura 9, né, que mostra, né, a relação de novidade e ressonância, né, é bem baixa a inclinação, né, um achado interessante. A figura 10 também, um achado interessante em relação aos autores. Aí, só para caminhar já para o final da minha fala, né, desses vênios, né, você, lá nas conclusões, salvo engano, não, tabela 3, deixa eu ver onde é que você fala, tabela 3 é relacionada com a figura 11, né? Você cita 3 vênios, o ICLR, ACL e o ICCVV, que tiveram, assim, um grau de... o delta ZR, aí eu confesso que eu também me atrapalhei com esse delta ZR, tá? Eu procurei de novo no texto, lá na parte da revisão da literatura, e fiquei em dúvida. Então, já vou te perguntar para me explicar o delta ZR, mas quando você fez o rank, né, pelo delta ZR, esses 3 vênios ficaram, né, destacados, né? E aí, quando eu busco esses 3 vênios nesse gráfico aqui, eles estão bem embolados ali no meio, né? Pelo que eu consigo achar, porque eu não consigo identificar esses 3 vênios, né? Então ele deve estar naquele bolo ali no meio, que é justamente seria, digamos assim, a mediana, digamos, né? Deve ser tipo uma mediana da novidade e da ressonância, né? Então eles tiveram esse delta Z, né? E aí por isso que eu fiquei em dúvida, porque o que é o delta Z em relação ao próprio gráfico, né? Eles estão ali próximo do meio. Por exemplo, você vê esse ICLR, ele tem um Z de 2,6, desculpa, um R de 2,6 e um N de 0,12, né? Então vamos ver se a gente 2,6 aí estaria, enfim, aí eu já me confundi aqui, porque esses V 2,6 nem tem nesse seu gráfico aí, né? Então, me fala um pouquinho, explica um pouquinho melhor isso aqui, porque realmente eu fiquei em dúvida. E se eu estou em dúvida, Vitor, você tem que imaginar que outros leitores vão estar em dúvida, que o revisor do artigo vai estar em dúvida, enfim, que às vezes vale a pena explicar um pouco mais. Ok, professor, eu vou compartilhar a tela só para... Ok. Bom, isso foi um achado também, não consigo explicar exatamente o porquê, mas você pode ver que essas duas primeiras, que tá um pouco tá de lado, né? Mas as duas primeiras, o ECLR e o ACL, eles estão com uma métrica de ressonância muito alta e muito mais alta do que os demais, né? Os demais estão muito próximos de 0, no máximo 1, né? E esse aqui está 2,5. Assim, provavelmente são conferências muito específicas, né? Em alguma área muito específica, muito ressonantes, não sei. Eu vou explicar também Delta ZR, mas o que acontece é que ela ficou para fora do plot. Se incluísse ela no plot, provavelmente não teria uma visualização tão legal. Eu lembro de justamente ver isso e reparar que a visualização tinha ficado ruim, e para preservar a visualização, eu diminuí o limite do gráfico e elas ficaram de fora. E acabou que esse gráfico aqui está funcionando mais para mostrar a inclinação ao invés
do valor específico de cada uma das venues, né? Talvez seja realmente uma contribuição muito importante, talvez a gente tenha que mudar isso. Vou talvez rodar de novo esse gráfico para ver se preserva a visualização, se vale a pena incluir. Mas a métrica de ΔZR, ela está explicada bem aqui em cima, né? No texto da primeira vez que ela aparece aqui. Lá no texto do Barron, que quando a gente está replicando essa métrica, eles usam uma série de algoritmos diferentes que a gente achou que não valeria a pena usar para comparação, que é específico do caso dele. E aqui a gente fez uma padronização e uma regressão, né? A gente está calculando a diferença entre o valor do indivíduo, do dado, e a regressão, né, dele, né, daquele valor. Então, como é que a gente pode interpretar? A reta de regressão, ela é o viés sistemático. Quanto você teria de ressonância dada aquela inovação, né? Se você assume que tem algum viés de inovação, altos níveis de inovação, você já teria, por viés de sistema, uma alta ressonância. Então, o diferencial entre essa viés sistemático e o seu valor é a sua habilidade individual, a capacidade individual de quebrar o viés do sistema. Aqui, no caso dos autores, no caso do sistemático, como a reta é basicamente a reta do zero, né? Essa métrica quase não tem valor, né? Somente aqui nos autores e nas venues, quando a gente tem uma inclinação, que a gente consegue verificar isso. Então, por exemplo, a gente tem uma AIR que ela tem um valor de inovação relativamente alto quando comparado com os outros, e uma ressonância também boa quando comparado com os outros, mas essa capacidade individual dela de quebrar a- a- o viés do sistema não foi muito expressivo, né? Ela ficou na reta. E a mesma coisa com outras, por exemplo, a MNLP está com muita inovação, mas acabou tendo uma ressonância aquém do que era previsto pelo sistema. Vitor, eu confesso que eu não achei em nenhum lugar do texto o ΔZR. Achei a definição de ΔZN, tá? Mas depois você olha com calma, não é preciso olhar agora, né? Então, eu achei em vários locais a definição de ΔZN, nesse início aí, mas o ΔZR mesmo não está. Mas, então, eu sugiro, assim, obviamente, mais uma vez, né, o artigo talvez esteja pronto, no tamanho certo, mas talvez explorar um pouquinho mais essa... E esses pontos, esses leverage points, né? Porque se eles são tão importantes assim, eles não são outliers, né? Eles são leverage points, né? Se você plotar esses 3 points, aquela sua reta lá, talvez não seja... Ela é a reta da perspectiva, digamos assim, geral, mas eles são leverage points. Talvez eles é que estejam puxando a inclinação para não ser uma inclinação, para você não aceitar a hipótese nula, né? Enfim, é só também um debate. Pode tirar da compartilhamento, por favor, Vitor, só para não ficar me olhando e falando aqui. E aí, finalmente, então, já caminhando para as conclusões e para o término da minha fala, né? Eu acho assim que lá no abstract, e talvez aqui nas considerações finais, e aí, mais uma vez, abstract às vezes está no tamanho certo, lá é o número de palavras certo, né? Mas, assim, além daquela discussão, talvez, se fosse digamos, um trabalho de conclusão de curso, eu acho que poderia reenfatizar algum dos achados relevantes, né? Colocar aqui o principal, mas eu acho que talvez faltou também a limitação de você dizer, olha, eu só trabalhei nesses venues aqui, então nos pareceu, assim, salvo melhor juízo, isso foi a perspectiva de machine learning que a gente obteve, mas obviamente que poderia haver outros venues que ficaram de fora e que eventualmente poderiam ter alguma variação em relação a isso. Então, sempre deixar lá desde o começo até o final. Assim, é uma opinião, obviamente o seu orientador é que vai depois debater com você para definir isso, mas essa seria a minha sugestão.
Então, com isso eu termino a minha fala, agradeço mais uma vez o convite, Vitor, professor Daniel Cajueiro, muito obrigado. Também agradeço novamente meu orientador, professor Daniel, professor Vitor, também já trabalhou em tantas coisas. Fico muito feliz em finalmente concluir o curso, né? E vocês sendo a banca, né? Traz muita satisfação isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor, pelas colocações. Acho que são extremamente relevantes, né? Acho que é sempre bom ter uma visão de fora, né, de um paper, né? Porque essa vai ser uma visão também de um referi, eventualmente, né? Então, muito obrigado pelas colocações. Eu preciso fazer uma reunião rápida com o Vitor, mas tem tanta gente aqui que a minha sugestão seria eu fazer uma ligação rápida para o Vitor aqui, a gente conversa rapidamente e retornar para cá, se vocês concordarem. Eu vou então fechar meu Pode ser, microfone professor. aqui. Vitor, você está sem áudio. Desculpa, ele está Pode fechando ser. sozinho. Você pode fazer um Google Meet, Daniel, porque se bem que é melhor no celular, né? Eu vou só pegar o meu celular, então me dá um minutinho, Perfeito. porque ele está Tranquilo. carregando ali, né? Ótimo, então. Eu vou só fechar aqui e já aguardo a tua chamada, então. Até já. Ótimo, perfeito. Engraçado ter dois Vitor na chamada, achei que ele tava falando comigo.
Oi, Vitor. Olá, tudo bem? Ô, Tudo bem? Vitor, então só para te dar o parabéns aqui, o resultado, tá? Dar parabéns para você. Você ficou com SS, né? Eu desejar sucesso para você, também dar parabéns para a família, pelos sobrenomes aqui, tem algumas pessoas da família. Então, fico muito feliz aqui por fazer parte também da sua trajetória aqui na UNB, tá? Então, parabéns e agradecer mais uma vez para o professor Vitor pela presença, tá bom? Parabéns, Vitor. Mais uma vez, obrigado, professor Cajueiro e Vitor, pelo convite. Realmente, uma satisfação estar nesse momento aí com você, Vitor. Eu não sei se o pessoal da família vai aparecer para você tirar uma foto aí, né? Para deixar registrado. É online, mas acho que vale, né? Se as pessoas quiserem mostrar o rostinho aí. Eita, obrigado, né? De novo, muito obrigado, professores. Só obrigado por tanto conhecimento que vocês me passaram já, tanta inspiração. Todo mundo foi convidado agora para abrir se quiser, se estiver aí ainda. Uhum. Vamos tirar uma foto. Eu acho que o pessoal não está muito animado, não, aí. Tem Deve ter alguém... gente ainda no trabalho, talvez, né? São quase antes de 6, né? Não, tem gente na fila do embarque do aeroporto. Ah, é? Nossa. A gente já está dentro, já está embarcado aí, o Daniel. É. Tá ótimo, então. Aí, Parabéns, então, calma, deixa eu tirar a Vitor. foto. Pessoal, Tira a vai. foto aí, vai lá. Acho que foi. Qualquer coisa depois eu pego na gravação. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que compareceu. Parabéns, Vitor. Obrigado. Um abraço, professor Cajueiro. Um abraço a todos aí. Um Boas abraço festas. Feliz Natal aí para todos aí. Bom final para de ano. vocês também. Tchauzinho. Até logo. Tchau, boa Tchau. noite. Uhul! Parabéns, Vitor! Parabéns! Olha, como? Obrigado. Mostra a câmera aí para o povo. Calma, eles estavam com vergonha que apareceu lá. Eles estavam com vergonha que apareceu lá. Dele. A gente tinha que ter ficado aqui, né, Dona? Vindo pra cá, ó, pra ficar com ele, mas eu esqueci de fazer isso. Não estava aparecendo fora. Te amo, filho.